Lucas capítulo 15, versículo de número 8. O tema dessa palavra que nós vamos ouvir nessa noite: o que estava perdido foi achado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, o que estava perdido nessa noite vai ser achado. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus: ou ainda, qual era a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura com diligência? Em outras traduções, de forma diligente, até encontrá-la. Versículo 9: e tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Diga comigo: porque agora achei a minha dracma perdida. Podeis assentar. Eu não prego que nem o pastor Antônio Willis não, mas eu vou dar o meu melhor, tá certo? Essa mensagem que eu vou iniciar agora com os irmãos, o Senhor me deu um tema: o que estava perdido foi achado. Como hoje é um culto de cura e libertação, eu optei por trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de intelecto e uma palavra que você possa se aprofundar e perceber o que nós precisamos fazer para poder encontrar aquilo que foi perdido, para poder obter de volta novamente aquilo de valor que escorregou ou que saiu das nossas mãos. E nessa noite pode ter certeza que o que estava perdido vai ser achado. Lucas capítulo 15 é um capítulo que nós encontramos uma série de parábolas que nos leva a refletir sobre o imenso e grande amor de Deus, que nos faz também perceber a paixão de Cristo Jesus pelas pessoas que estão perdidas e trazer restauração. E eu já quero dizer para você nessa noite que está aqui nesse lugar: Deus se importa com quem está perdido. Deus quer ver você restaurado. Deus quer ver você curado, com vigor, com fervor, organizado, coletivo e alegre. Uma das parábolas que a gente encontra aqui, pastor Antônio, é que o pastor deixa as 99 e vai à procura de uma que se perdeu. E eu já vi alguns pregadores trazer essa parábola e apregoar de uma forma como se as 99 não fossem importantes e somente a que estava perdida. Mas na verdade, eu citei para você aqui no começo que Deus, ele se importa com quem está perdido. E Deus, ele quer ver todos nós restaurados, com fervor, com vigor, com fervor, alegre, organizado e coletivo. O que é coletivo? É a gente poder estar juntos na obra do Senhor. É a gente estar em coinonia uns com os outros na obra do Senhor, perseverando sem voltar, sem retroceder, sem pensar em voltar para trás. E Deus, ele se importa com quem está perdido. Só que quando o pastor deixa as 99, não é porque as 99 não são importantes. Na verdade, todos nós que estamos aqui temos um valor. Que valor é esse? O Espírito de Deus habita dentro de nós. Olha para quem está do teu lado e diga: meu irmão. Não, olha aí e diga para ele: meu irmão, o Espírito Santo de Deus habita em você. Só que as 99 que estão lá, que o pastor deixou para ir buscar a que estava perdida, elas já estão sendo cuidadas, elas já estão sendo zeladas, elas já estão sendo preparadas e bem guardadas, porque elas estão no pasto, Ruane. Agora, a que está perdida precisa de alguém para ir lá.
Aqui está perdido, precisa de alguém que se compadeça, que tenha misericórdia. Porque tem muitas pessoas que porque alguém se desviou, porque alguém deixou os caminhos do Senhor, porque alguém saiu do pasto, não olha mais nem na cara, não olha mais nem no rosto. Passa do outro lado, vê o irmão lá, precisando de uma palavra, precisando ser resgatado, precisando ser trazido de volta, mas passa como se não existisse, mas passa como se não importasse. Mas olha só que interessante, o pastor deixa as 99 para ir buscar a perdida. Então tanto quem está aqui dentro como quem está lá fora é importante para o Senhor, porque Ele quer ver restaurado, levantado e sarado a sua alma, o seu coração, a sua mente, para poder perseverar até a vinda de Cristo. A segunda parábola que encontramos aqui é a parábola do filho pródigo. E esse filho, missionária Ana Clara, ele está com o pai, ele tem tudo lá com o seu pai, só que por algum motivo e por alguma circunstância que acometeu no seu coração, ele sente o desejo e a vontade de ir embora, porque ele sente uma curiosidade de saber o que tem lá fora. Aí ele pede toda a herança ao pai, ele pede tudo ao pai, varão, e vai embora. Só que chega um determinado tempo que depois de ter gastado tudo de forma insensata, de forma dissoluta, ele chega a um ponto de desejar comida de porcos ou bolota de porcos. E infelizmente muitos de nós temos que chegar a esse ponto para reconhecer que precisamos, necessitamos e somos carentes de estar na presença do Pai. Muitos, infelizmente, têm chegado num ponto, pastor Antônio, de perder tudo que tinha, de chegar no fundo do poço, para poder reconhecer que sem o Pai não é nada, que sem o Pai não faz nada, que sem o Pai não chega a lugar nenhum, que sem o Pai não consegue. E o Pai que eu me refiro aqui é Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Pai se compadeceu de nós. Nós reconhecemos quando nós chegamos lá no fundo do poço. Alguns de nós tivemos que ter esse momento, mas a gente reconheceu. E quando a gente voltou, pastor Antônio, o Pai não estava de costas. O Pai não nos rejeitou. O Pai já estava nos esperando. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou te esperando. Eu estou te esperando com os braços abertos para te acolher, para colocar um anel no teu dedo, para te honrar, para te levantar. Só que quando esse filho retorna, Ana Clara, o irmão olha assim: rapaz, como é que pode? Eu vou usar minhas palavras aqui, né? Como é que pode? O cara saiu de casa, gastou tudo que tinha de forma insensata, dissoluta. Aí ele retorna, ele volta. Aí o Senhor vai fazer uma festa para ele. Porque infelizmente tem irmão que é assim, né? E no nosso meio não pode ter. A gente tem que se alegrar com a vitória do irmão. A gente tem que se alegrar com o que o irmão está ganhando do Pai, está recebendo do Pai. O Senhor está me lembrando agora de José. José foi jogado no poço pelos irmãos. José foi vendido pelos irmãos. José foi vendido de novo. Se tornou mordomo da casa de Potifar. Foi acusado injustamente. Foi preso. Mas diga comigo, ele, diga com autoridade, com fé, ele perseverou até o fim. Diga-se comigo: porque eu estou perseverando, o Senhor vai me exaltar. Diga: não é porque eu mereço, mas é porque estou perseverando. E essa perseverança traz obediência. Se você está obedecendo, perseverando, o Senhor vai te exaltar. Pode alguém tentar te jogar no poço, pode alguém tentar te vender, pode alguém tentar te vender de novo, pode alguém tentar te prender, te acusar, mas no final o Senhor vai te levantar e vai te exaltar, vai te tornar governador, porque o Senhor não te chamou para ser cauda, o Senhor te chamou para ser cabeça.
interessante que José significa Deus multiplicará. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, o Senhor vai multiplicar. E a terceira parábola que encontramos aqui é justamente a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, que é justamente a que acabamos de ler aqui, de Lucas capítulo 15, do versículo 8. E essa mulher que está aqui, ela possui 10 dracmas. Diga 10. Só que ela perde uma. Ela perdeu todas as 10 ou ela perdeu uma? Ela perdeu todas as 10 ou ela perdeu uma? Ela perdeu uma. Mas por que essa mulher perdeu essa dracma? E o que significa dracma? Eu anotei aqui para dizer para você. Dracma era um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia, em alguns reinos do Oriente Médio. Durante o período helenístico, a dracma é considerada a unidade monetária com maior tempo de circulação do mundo, sendo utilizada na Grécia até o ano 2000, quando o euro passou a ser adotado pelos gregos como moeda e o metal que era utilizado era prata. Aí eu andei pesquisando para saber quanto que custava uma dracma, mas não encontrei valor. O que eu encontrei foi peso. Naquela época era considerado por peso. Um exemplo, uma dracma poderia pesar 28 quilos ou 28 gramas. Dracma, prata, ouro e bronze. A gente encontra dracma, talentos, e a gente encontra denários também. E a dracma era equivalente a um dia de trabalhador. Hoje o salário é o quê? R$1.400, não é isso? 1.402, 12, né? Vai dar mais ou menos aí uns 48 por aí, né? Por dia. Então a dracma era considerada como equivalente a um dia de um trabalhador. E aproximadamente no ano 300 a.C., também era equivalente, era igual o mesmo valor de uma ovelha. Então aqui a gente vê a ligação, né, varão? Da parábola da ovelha para a parábola da dracma que está perdida. E a gente vê que o mesmo valor da ovelha era o valor da dracma. E o mesmo valor de quem está aqui dentro é o mesmo valor de quem está lá fora. Só que eu separei alguns pontos aqui para a gente meditar. E um desses pontos, Juane, foi... Acompanhe comigo aí no versículo 8, diz assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo... Peraí. Possuir significa ter posse, ter como prioridade, gozar e ter em seu poder. Então quer dizer que um determinado tempo da vida, da jornada dessa mulher, ela perdeu essa dracma porque ela deixou de dar prioridade. As 10 dracmas aqui conquistadas foram com esforço, foram com trabalho, foram com perseverança, foi correndo atrás. Nos dias de hoje foi se acordando cedo para ir trabalhar, para conquistar o nosso salário, para conquistar o nosso pão de cada dia. Só que um determinado tempo da jornada dessa mulher, Juane, ela deixa de ter prioridade, porque possuir significa o quê? Ter posse, diga ter posse, ter como prioridade, gozar, ter em seu poder. Então tem algumas questões que estão acontecendo na sua vida que você não consegue entender e compreender por quê. Você não consegue encontrar a razão do motivo. E nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: essa situação e essa circunstância está acontecendo na sua vida porque você deixou de dar prioridade, porque você deixou de ter em posse, em seu poder. Você não teve mais gozo nisso, você não teve mais prazer nisso, e por conta disso deixou de dar prioridade. E por isso que você está passando por essa circunstância. Mas deixa eu te falar,
Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: chegou a hora de se levantar, tomar posse, tomar uma atitude de tomar como prioridade, desfrutar e ter em seu poder o que foi perdido nessa noite. Então, possuir significa isso. Diga mais uma vez comigo: ter posse, ter como prioridade, gozar, ter em seu poder. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, chegou a hora de colocar como prioridade. Segundo ponto que eu anotei aqui, deixa eu botar aqui em cima. Jesus fala assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Aí eu anotei aqui o que significa candeia. Candeia, pequena peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável e provido de mechas. Porque quando está aceso a gente vê as mechas do fogo, não é verdade? Iluminação, um ato de iluminar um cenário ou um ambiente. Muitas das vezes a gente se encontra desse jeito, com a candeia apagada, precisando de iluminação, precisando acender a candeia. E a palavra do Senhor diz, Rony, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E um dos pontos que significa candeia, além de iluminar, é abastecido com óleo ou gás. Olha para quem está do teu lado e pergunta para o teu irmão: meu irmão, com o que tu tens se abastecido? Tem se abastecido com a televisão, com os amigos, dando prioridade a outras questões, a outras coisas, e a presença de Deus tanto faz, e a comunhão com o Senhor para depois? Não tem mais falado com Ele de madrugada, não tem mais se acordado cedo e se consagrado, e jejuado, entregado o corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor? Com que tu tens se abastecido, diz o Senhor nessa noite. E o que é que significa abastecido? Que se abasteceu, farto, provido do necessário, tornado mais vasto ou mais cheio. Com que nós temos se abastecido? Deus está dizendo para alguém: Ele não quer ver você inflamado de angústia, de dor, de falta de perdão. Olha Deus falando aí. Ou de ódio. Deus quer te ver inflamado, mas é da glória dEle, é da presença dEle, é da graça dEle, é do amor dEle. Deus está dizendo para alguém: quer achar o que foi perdido? Se abastece. Quer encontrar o que estava perdido? Seja farto, seja provido do necessário. E o que é o necessário, irmão Jefferson? O necessário é a unção, é a luz, é o óleo, é o azeite para se acender, para se encher, para acender a candeia que estava apagada. Seja inflamado da glória de Deus. Outro ponto que eu anotei aqui, as horas passam ligeiro, né? Varrer. Por quê? Porque no versículo 8 mesmo. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa? Todos nós sabemos o que significa varrer, né, Rony? A gente pega uma vassoura aqui e varre para tirar a sujeira. Mas eu anotei aqui mesmo assim, e eu quero dizer para você: varrer significa limpar com vassoura o chão de um lugar. Antigamente as casas não eram como
As nossas casas agora, né? Que é chique. Porcelanato, né? Meu Deus. As janelas como hoje, né? Antigamente as casas não tinham janela. Não tinha um piso como esse maravilhoso que está aqui na congregação. Então acumulava muita sujeira. Acumulava muita poeira. E o ponto mais forte dessa mensagem começa agora. Que eu separei aqui 2 pontos para a gente falar, pastor. Eu vou correr para dar tempo. Primeiro ponto, diga comigo, casa espiritual. Diga mais forte, casa espiritual. Irmão Jefferson, temos que cuidar da nossa casa espiritual? Sim. Temos que zelar pela nossa casa espiritual? Sim. Então me diz aí, irmão Jefferson, como é que a gente cuida da nossa casa espiritual? Vamos lá. Efésios 6:10 diz que revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. E quais são as peças da armadura? É a espada do Espírito, é o capacete da salvação, é o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, é as sandálias da preparação do evangelho da paz, é a couraça da justiça. Lucas 9:23 vai nos falar que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Falei para você 2 formas de manter a casa espiritual limpa, organizada e zelada. Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai nos falar sobre as obras da carne. E as obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, facções, invejas, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais Paulo já tinha declarado que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto não é os frutos, é o fruto do Espírito. É amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas más paixões e desejos. Essa é a forma de manter a casa espiritual. Diga a casa espiritual. Diga a casa espiritual. Sou eu. Me prova na Bíblia, irmão Jé. Vou te provar. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Faça assim comigo. Eu sou casa espiritual de Deus. Diga, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Agora diga comigo assim: casa material. A gente falou primeiro de casa espiritual, e agora a gente vai falar de casa material. Casa material, irmão Jefferson, casa material. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20 vai nos contar a história de um endemoniado gadareno. Se você quiser me acompanhar com a Bíblia, pode me acompanhar, meu irmão. Imagina comigo, missionária Ana Clara, imagina comigo um homem que está possesso, endemoniado, que tem a sua morada, está aí no texto, tem a sua morada no sepulcro. E sepulcro nos nossos dias é cemitério. Mas, irmão, já é cemitério? É cemitério. Tem uns cemitérios aí que é chique, que é top, né? Bem organizado, bem limpo. Aonde alguns familiares meus foram enterrados é chique. Mas eu já vi com os meus olhos muitos cemitérios abandonados, impuro, sujo, imundo. Aí imagina comigo um homem que está possesso, endemoniado, morando num cemitério, vários dias sem tomar banho, sem comer, porque está cheio de demônio, né? Cheio de legiões dentro dele. Aí Jesus chega e ordena que os demônios saiam. Só que eles fazem um pedido para Jesus. Qual é? Eles pedem a ele para entrar nos porcos.
Agora, por que eles fazem esse pedido? Você sabia? Isso aqui é forte, irmão. Você sabia que os demônios, eles pediram para Jesus para entrar nos porcos, porque eles não queriam sair dali? Porque eles não queriam sair da província, de onde eles estavam? Você sabia que tem lugares que o inimigo tem liberdade? E agora nós estamos falando de casa material. Eu não estou falando nem de casa espiritual mais não, estou falando de casa material. Diga comigo, tens a sujeira. Diga mais forte, a sujeira atrai demônios. A sujeira. Tem coisa que não é oração não, viu? Tem coisa que não é jejum e oração não. Tem coisa que é só pegar a vassoura e varrer, pastor. Tem coisa que é só se levantar, pegar a vassoura e tirar ali, ó. Levantar, limpar ali, deixar bem limpinho, cheirosinho. Os demônios não queriam sair do sepulcro lá, não queriam sair da província, porque eles tinham liberdade de onde eles estavam. Mas nessa noite eu creio que tem serva e servo de Deus aqui nesse lugar, que o inimigo não tem liberdade no seu lar, na sua casa, porque o Senhor te deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E o diabo que se exploda. Então eles não queriam sair dali, porque eles tinham liberdade. Os demônios ou legiões, eles são territorialistas. Então onde eles têm liberdade, eles permanecem. Você já percebeu? Não sei se já aconteceu com o senhor, pastor, mas o senhor está aqui evangelizando, está pregando, aí você vai e entrega um panfleto para o irmão, faz uma oração pela pessoa que ainda não confessou Jesus, né? Mas ela confessa Jesus, aí ela vem para a igreja e tudo, nega algumas questões, mas quando dá fé, desapareceu. Sabe mais onde é que está o irmão ou a irmã? Foi que houve? Mesmo com a questão dela ter tomado a atitude de confessar Cristo, o inimigo ainda tinha liberdade. Ela não tomou uma decisão de se posicionar, de possuir, de acender a candeia, de pegar a vassoura e varrer. Então o inimigo, ele saiu, né? Você orou pela pessoa, o inimigo saiu. Mas olha só que interessante, quando a gente expulsa demônios, quando a gente ora por pessoas para serem libertas, os demônios, eles procuram lugares áridos. E o que é árido? O que significa árido? Desprovido de umidade, seco. Eita, meu Deus. Que pouco ou nada produz, estéril. Mas aqui nessa noite não tem não. Não tem gente estéril aqui não. Não tem gente seco aqui não. Não tem gente com falta de umidade aqui não. Pelo contrário, tem gente aqui molhada e molhado pela água do Espírito Santo de Deus. Porque quando a irmã estava aqui cantando, aliás, trazendo aquela palavra, o Espírito Santo me mostrava uma cachoeira que descia aqui nesse lugar. Eu não sei se você acredita, se você não crê eu respeito, mas eu creio, eu acredito nas visões de Deus, eu acredito na revelação de Deus. E nessa noite o Espírito Santo de Deus estava regando e molhando pessoas aqui. Aí o demônio vai e volta, porque eles são territorialistas, né? Eles não querem sair da onde tem liberdade. Mas se não tem liberdade, está mantendo a casa espiritual limpa e zelando, e a casa material limpa e zelando, pode ter certeza que não tem vez para Satanás. Culto de libertação é isso, irmão. A libertação é pela palavra. A gente pode estar cheio do fogo, cheio do poder e da autoridade, mas se você não viver a palavra de Deus, se você não obedecer a palavra de Deus, o que foi que Samuel disse para Saul? Saul, por acaso Deus se agrada mais na obediência ou no sacrifício? A obediência. Esse é o segredo para se manter liberto. Esse é o segredo para se manter curado. Obediência ao Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: pega essa vassoura e cuida da sua casa espiritual e da sua casa material. Outro ponto aqui, meu Deus. Ela procurou com diligência. E o que é que significa diligência? Diligência significa buscar minuciosamente, pesquisar, averiguar, investigar
interesse ou cuidado em aplicar na execução de uma tarefa de forma zelosa. Diga assim comigo, faça assim comigo e diga: o mais interessado em achar o que foi perdido tem que ser eu. Então essa mulher, quando ela perdeu uma dracma, o que foi que ela fez? Ela se levantou, ela tomou uma atitude para possuir, para acender a candeia, pegou a vassoura, varreu, tirou toda a sujeira, e ela continuou procurando com diligência, até o que? Encontrar. Diga encontrar. Outro ponto que eu anotei aqui no versículo 9, quando ela encontra, ela chama as amigas e as vizinhas, né? Para quê? Para comemorar, para proclamar, para se alegrar com ela, porque ela achou. E qual foi o ponto que tu tirou disso aí, irmão Jefferson? Exemplo de testemunho. E o que é testemunho? Afirmação fundamentada, depoimento e comprovação. Esses dias eu estava ministrando louvor no quintal da bênção, que fica ali para a banda do Bom Jardim. E quando terminou o louvor, pastor Antônio, veio uma criança. Nunca tinha acontecido isso comigo, nem em rede social e nem presencialmente. Mas veio uma criança, pastora Rosinha, e ela chegou para mim e disse assim: ei, o Senhor é uma inspiração para mim. A criança desse tamanho assim, mamãe. E teve a oportunidade de louvar e canta bem, viu, menino? O Senhor é uma inspiração para mim. Quando ele disse aquilo ali para mim, automaticamente no meu coração veio a palavra responsabilidade. Mas, irmão Jefferson, as pessoas não têm que olhar, não é para Jesus, não? Sim. Mas você é um ministro de Deus. Você é serva do Senhor. Você é servo do Senhor. Paulo disse que nós somos cartas lidas de Cristo. Nós somos testemunhos de Cristo aqui, testemunhas de Cristo aqui na terra. Então tem pessoas que lá na tua casa, começando pela tua casa, se inspiram em você. De vez em quando meu filho fica: pai, eu quero cantar contigo, pai, eu quero cantar contigo. Ah, calma, meu filho, vai dar certo. Começando de casa, pessoas se inspiram em você. Os vizinhos estão prestando atenção, estão te observando. Lá no teu trabalho, estão prestando atenção em você. Lá na tua escola, estão prestando atenção em você. Porque as pessoas, pastor Antônio, elas querem ver alguém que dá exemplo. As pessoas querem ver alguém que dá testemunho. E infelizmente no nosso meio tem muitos que estão escandalizando aí. Mas eu creio que ainda tem um povo, Ruane, no meio de um povo lavado, remido e purificado pelo sangue do Cordeiro, que se levanta para tomar posse, que se levanta para acender a candeia, que se levanta para pegar a vassoura e tirar toda a sujeira, que se levanta para dar exemplo e testemunho nessa terra. Ainda tem remanescente aqui nessa noite. Ainda tem guerreiro e guerreira de Deus. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: não baixe a guarda, não desista, não retroceda. Tome posse, acenda a candeia, varre e limpe a casa com diligência. Encontre e dê testemunho do que foi achado, do que estava perdido, mas foi achado, do que foi perdido, mas foi encontrado. Fica de pé comigo nessa noite.